Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM. Nosso muito boa noite, ouvintes da Rádio Correio da Quianda. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto e Vírgula. Nesta edição, nós temos como convidado político, também líder do partido PRS, ou se preferirem, Partido de Renovação Social, que também é parlamentar ou deputado à Assembleia Nacional. Conosco está o político Benedito Daniel, com quem nós vamos conversar aproximadamente 55 minutos nesta edição do Ponto e Vírgula. O nosso muito boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite, Sr. Deputado. Muito boa noite os ouvintes da Rádio Correio da Quianda, e eu agradeço por me terem proporcionado esta oportunidade para podermos interagir com os ouvintes e, sobretudo, pela primeira vez, por poder aproveitar as antenas da Rádio Quianda para podermos falar para o vosso e o nosso auditório a partir do momento. Nosso muito obrigado. De algum tempo a esta parte foi difícil ter uma conversa com o líder do PRS, Benedito Daniel, mas no calor de muita situação que o PRS tem estado a viver, como é que tem sabido gerir a alegada crise que se vive no PRS? Com firmeza e com serenidade, porque o PRS nunca viveu nenhuma crise. Esta crise é apenas estratégica, promovida por algumas pessoas ou por algum grupo. Estamos certos que por detrás dessas pessoas internas do partido existe também alguma mão invisível que tem estado a proporcionar condições e a promover falácias que podem, de qualquer das formas, prejudicar o partido. Mas da nossa parte, viemos a estar serenos, a controlar a situação por forma a que não pudéssemos dar respostas, e porque nem sempre, em todas as circunstâncias, exigiam que nós pudéssemos responder, mas para nós a nossa responsabilidade é cuidarmos do partido, olharmos para frente, então sem tivermos de olhar de lados para podermos responder às situações que de qualquer das formas nos são impostas em circunstâncias difíceis, menos difíceis, e porque se nós pudéssemos fazer isso, criaríamos mais danos ou, se calhar, consequências imprevisíveis para o partido. Do ponto de vista da vida interna do partido, estamos a falar do PRS, como é que está a sua saúde? O PRS está de saúde. O PRS havia convocado o seu congresso. O congresso estava aprazado para os dias 2, 3 e 4 de abril. Infelizmente, esse congresso não foi realizado, foi adiado por acórdão do Tribunal Constitucional 4 dias antes da sua realização, e porque nós já tínhamos concluído todo o processo orgânico da preparação do Congresso, e na altura em que nós adiámo-lo já tínhamos os delegados ao Congresso em Luanda. Infelizmente, 2 dos candidatos que haviam concorrido ao Congresso, de princípio nós
ou a comissão preparatória do Congresso exarou, sob auspícios do Comitê Nacional, uma diretiva, como sempre, que regulava os critérios e, essencialmente, os princípios que os candidatos deviam obedecer para candidatar-se ao cargo do presidente do partido. Mas, entre nós, houve candidatos, não são muito novos ao partido, conhecedores da matéria e que sabiam perfeitamente que não reuniam as condições, não reuniam os critérios, não estavam enquadrados no perfil que o partido exigia, mas ainda assim, não sei se motivados pelos quais motivos, eles candidataram-se. E a Comissão Preparatória Nacional, criada para o efeito, não aprovou as suas candidaturas. Viram reprovadas as suas candidaturas, um candidato porque estava sancionado, e o nosso estatuto não permite que alguém que não seja idôneo, íntegro, responsável, possa concorrer, portanto, ao cargo do partido. E para outro candidato era essencialmente a permanência ou a sua militância. O estatuto regula que todo aquele que deve candidatar-se para o cargo do presidente do partido deve ter mais de 15 anos. E esta norma acho que é comum para a maioria dos partidos políticos, não só de Angola, mas acredito que seja a nível internacional. Mas mesmo sabendo disso, eles concorreram. E a comissão preparatória não teve senão reprovar essas candidaturas porque não reuniam critérios. Entretanto, recorreram para o Tribunal Constitucional. E considerando o Tribunal Constitucional, entendeu que a vedação da candidatura de alguém está englobada ou insere-se nos direitos fundamentais de um cidadão. E neste caso estamos a falar de direitos fundamentais políticos. A Constituição reza que só pode estar coartado dos seus direitos fundamentais um cidadão que seja condenado a uma prisão maior de 3 anos. Uma sanção partidária ou uma objeção qualquer, seja superveniente de qualquer situação, não pode vedar um cidadão a usufruir dos seus direitos políticos. Instou o Partido de Renovação Social, primeiro, a readmitir ou reapreciar a candidatura do cidadão e, segundo, remover essa cláusula dos estatutos porque foi considerada inconstitucional. Sobrepõe-se à Constituição da República. O Partido de Renovação Social, através da sua comissão preparatória, acatou a advertência do Tribunal Constitucional, reapreciou a candidatura do candidato, neste particular candidato Sapalo Antônio, e notificou-lhe que a sua candidatura estava readmitida. Mas, entretanto, o candidato foi mais além. Pediu ao Tribunal Constitucional que anulasse todo o processo orgânico da preparação do Congresso, porque foi ilegal. Mas o Tribunal também instou que apresentasse as provas da ilegalidade. Não foram providas, não foram apresentadas, e no mesmo acórdão, o Tribunal Constitucional proveio a sua recandidatura e considerou válida todo o processo orgânico
do Congresso. Senhor Presidente, a questão das conferências provinciais e também a comissão organizadora, a comissão que está encarregue de organizar o Congresso, não foi invalidada pelo acórdão? Em nenhum momento. Em nenhum momento, e eu ainda posso recorrer aqui para fazer uma leitura breve. O requerente pediu que o Tribunal Constitucional pudesse invalidar, neste caso, o processo, portanto, que preparou o Congresso. Mas, infelizmente, não havia provas, não havia porquê que o processo orgânico pudesse ser convocado. Agora, eu cito aqui taxativamente qual foi a apreciação do Tribunal Constitucional. E começo a ler. Quanto à convocação do 5º Congresso Ordinário do PRS, vislumbram-se dos presentes autos que o requerente alega que, não obstante o requerido ter convocado o 5º Congresso Ordinário, respaldado no artigo 42º dos Estatutos do Partido, terá indicado para a preparação do referido conclave a constituição de uma comissão integrada pelo Secretariado Executivo Nacional, que reuniu apenas com o secretário executivo, o vice-presidente, o secretário-geral e alguns secretários titulares. E eu aqui repito, nós não temos vice-presidente. Esta foi uma ilusão do requerente. Preterindo os 201 membros que compõem o Comitê Nacional, o que configura uma violação grave às alíneas A, B, C e I do artigo 39º dos Estatutos do PRS. Porém, as motivações do requerente quanto à suposta incompetência dos órgãos que invoca nas suas alegações para a prática dos atos do processo orgânico do partido é arredada ex vi do arrimo das competências que lhes são conferidas pelas disposições estatutárias. Posso repetir este parágrafo. Porém, as motivações do requerente quanto à suposta incompetência dos órgãos que invoca nas suas alegações para a prática dos atos do processo orgânico do partido é arredada ex vi do arrimo das competências que lhes são conferidas pelas disposições estatutárias. Vale aqui anotar o preceituado nas alíneas A e B do artigo 39º dos Estatutos do PRS, que prevê o seguinte: compete ao Comitê Nacional do Partido eleger o Conselho Político, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral, sob a proposta do Presidente, deliberar sobre a convocação do Congresso Ordinário e Extraordinário sempre que necessário. O mesmo entendimento se extrai da ata da 4ª reunião ordinária do Comitê Nacional de 17 de novembro de 2023, folhas 140 a 161, da qual se destaca o seguinte: de seguida, um dos pontos não menos esperado foi o 8º, onde o Comitê Nacional deliberou que o 5º Congresso Ordinário do Partido seja realizado nos dias 2, 3 e 4 de abril de 2004 e autorizou o presidente do partido a sua convocação. Ora, nos termos do disposto nos Estatutos do PRS,
tendo sido deliberada em reunião do Comitê Nacional a data para a realização do 5º Congresso, compete ao Secretariado Executivo Nacional eleger uma comissão preparatória para o efeito. Neste sentido, no dia 23 de janeiro de 2024, foi realizada a primeira reunião ordinária do Secretariado Executivo Nacional, presidida pelo seu secretário-geral, onde foi aprovada a constituição da comissão preparatória do 5º Congresso do partido. Nestes termos, não houve, não existe, nunca existiu e nunca existirá nenhuma ilegalidade. Face a este ambiente que se vive, quais são as melhores fórmulas que o PRS encontrou para ultrapassar esta crise, não só do ponto de vista jurídico, mas também político? As melhores formas seriam um diálogo. Seria um diálogo, mas este diálogo tem que ser enquadrado nas normas estatutárias e nas normas da lei. Não pode ser enquadrado nas conveniências, no querer e na exacerbação de qualquer candidato que seja ou de qualquer militante que seja. Nós temos normas por cumprir e a primeira, neste particular, é o Estatuto do Partido. Temos outras normas subjacentes, como é o caso da Lei dos Partidos Políticos e, sobretudo, a Constituição. E, portanto, somos uma organização com um projeto da sociedade que, em primeira instância, temos que cumprir aquilo que rege a sociedade. Mas o que nós não podemos admitir são as conveniências, que cada um traga as suas regras para depois nós podermos cair num clube de amigos que cada um pode querer impor as suas regras ou numa confusão. Mas também não podemos permitir que no Partido de Renovação Social haja supremos, plebeus e classes. Isso não podemos. Porque nós temos um partido, não podemos permitir que tenhamos uma empresa de poder. Senhor Presidente, que comentário pode fazer das afirmações feitas recentemente de que o presidente honorário Eduardo Quangana teria convocado o líder do PRS e o militante São Paulo Antônio com vista a encontrar uma saída airosa no seio do partido, bem como a alegada recolha de assinatura de 1/3 de membros da comissão do Comitê Nacional do partido, com vista a salvar o partido da extinção? Bom, o único comentário que eu faço é aceitar que sim, o presidente honorário do partido convocou-me e eu tive mesmo encontro com ele e, claro, ele manifestou essa intenção de que não havia necessidade de nós estarmos aqui, eu pelo menos não, mas o outro a colocarmos alguma cortina de ferro. Devíamos nos entender por forma a que tenhamos uma saída airosa para a realização do Congresso. Desconheço a questão das assinaturas, porque essas não me foram comunicadas, mas ele dizia que queria ter algum respaldo do Tribunal Constitucional para que lhe autorizassem a intermediação. Mas da nossa parte, nós estamos abertos, não temos nenhum problema. Eu fui convocado por ele e eu tive mesmo esse encontro. Nós conversamos de forma amena, eu apresentei os meus pontos de vista, muitos deles ele não os conhecia e, portanto, eu lhe disse que o candidato
Eu não sou a comissão preparatória, mas tinha conhecimento que o outro candidato também estava admitido pela comissão preparatória, salvo o terceiro, e que na comissão preparatória foi o primeiro, mas por razão da insuficiência de militância não foi admitido. E acho que o problema está do outro lado. O problema está do outro lado, que são pretensiosos, exerbacionistas, que querem outras coisas. Mas nós aceitamos tudo que o presidente Kwangana Honorário nos colocou na mesa, e ficou a promessa de que ele poderia exercer a sua influência de presidente honorário para poder convencer a outra parte. Há quem diga que Sá Paulo António, neste momento, encontra-se numa situação de desconforto por alegada vantagem que o presidente Benedito Daniel tenha face à comissão preparatória e também às conferências realizadas. Será este receio, esta situação, que está a forçar Sá Paulo António para a criação de uma nova comissão preparatória? Não tenho nenhuma vantagem quanto a isso. A única vantagem que eu levo, e falando de forma séria, é que eu fui presidente durante os 5 anos. Talvez durante 6 anos, essa possa ser a minha vantagem. De resto, não tenho nenhuma, porque eu nem sequer conheço os delegados. Portanto, os delegados foram eleitos ao nível de cada província. Eu vou ter período da campanha, que aliás já começou. A comissão preparatória já decretou, começou no dia 25. E eu tenho que ir sensibilizar esses delegados, apresentando as minhas linhas de força para esses delegados. E, aliás, seria isso que ele também devia fazer. A comissão preparatória não dá vantagem nenhuma, porque a comissão preparatória é neutra. A comissão preparatória foi formada por pessoas neutras, que nem sequer eu estive presente. Eu ainda posso realçar que, na altura que se formou a comissão preparatória, a qual me dizem que foi formada por pessoas simplesmente da minha confiança, escolhidas por mim, essa é uma posição de fraqueza. É uma detratação de se buscar uma razão que a pessoa não tem. Eu estava hospitalizado na altura que se constituiu a comissão preparatória. Nem sequer fui consultado para saber os nomes, portanto, das pessoas que fariam parte da comissão preparatória. Essa comissão foi constituída numa reunião do Secretariado Executivo Nacional, que nem sequer foi presidida por mim. Foi presidida pelo secretário-geral. Eu apresentei a minha candidatura 4 dias depois de ter tido alta, portanto, do hospital. Estava na convalescência, um pouco debilitado. O que se tem que se compreender é que não há no Partido de Renovação Social militantes de candidatos. Não existem e nunca existirão. Os candidatos continuarão a aparecer, mas esses candidatos deverão fazer, os seus militantes deverão criar os seus delegados para lhes escolher na altura da sua campanha. E essa não é uma experiência nova. Eu, Benedito Daniel, concorri com o Sá Paulo António em 2017, com o Dr. João Batista Ngandagini. Nós os dois já havíamos passado pelo cargo de secretário-geral. Eu e o Dr. João Batista Ngandagini. Ele, portanto, não passou por esse cargo, mas foi durante muito tempo secretário de muitas esferas. Entretanto, nós tivemos que apostar nos delegados, aqueles que vão nos eleger.
A campanha que eu tenho que fazer é de dizer aos delegados o que serei capaz de fazer enquanto presidente do partido. Eu não posso fazer uma campanha de infernizar o Sapalo enquanto candidato. Portanto, de pensar ele não é nada, esta não é campanha. O facto do Sapalo Antônio enveredar numa estratégia insignificante, maléfica, improdutiva, de meter Benedito Daniel, que é também candidato, à frente. Portanto, o Benedito Daniel é egoísta, é Benedito Daniel que quer se eternizar na cadeirão do PRS, Benedito Daniel que é inclino, que veio de paraquedas. E isto não é campanha, pelo contrário, é uma água, é um adubo que irriga uma planta feroz que depois cresce para não dar nenhum voto a esse candidato. Porque, afinal de contas, as pessoas começam a interpretar para saber o que esse candidato quer. Quer mesmo realmente trazer uma mais-valia ao PRS, ou ele odeia um cidadão candidato igual a ele. Portanto, o problema é a candidatura para se ser presidente, ou o problema é Benedito Daniel, que está no lugar que foi eleito como presidente? Tem que se definir. Portanto, se o problema é Benedito Daniel, é ele que se deve atacar. Portanto, tentar destruir uma reputação que o Benedito Daniel construiu durante 32 anos que está no partido, isso só está na sua cabeça. É uma exacerbação. Não está na cabeça do cidadão angolano, não está na cabeça do militante do PRS. E é ali onde está a se perder a campanha. E eu acredito que os que lhe dão estratégias dessa natureza só perderam o objetivo e perderam o norte. E então nunca chegarão ao destino. É um barco que está a navegar sem rumo. E esse não é problema de Benedito Daniel. É problema da pessoa que quer chegar a esse cadeirão e não sabe como chegar lá. Alguns analistas políticos consideram mesmo que o PRS já perdeu muita massa cinzenta, muitos quadros hoje para outros partidos na oposição e não só. A crise que opõe Sapalo Antônio e Benedito Daniel é uma outra luta que pode deixar enfraquecer o partido. E alegam mesmo que a crise que se vive no PRS parece ser de pessoas. Sapalo Antônio, Benedito Daniel, ou Benedito Daniel, Sapalo Antônio. Não há fórmula, não há possibilidade de encontrar um consenso, não entre os políticos, mas enquanto cidadãos, Benedito Daniel e Sapalo Antônio, já que o PRS não é vosso, é de militantes e é uma propriedade dos angolanos? Nesta circunstância, eu vou ser perentório. Não é a minha característica ser perentório nesta circunstância. Foi sempre tolerante, mas eu poderia chamar a atenção aos angolanos e essencialmente aos militantes do PRS para poderem investigar e saberem quem é o autor das crises no PRS. Foi sempre a mesma pessoa. Não há nada de novo aqui. Bem, poderia se injetar para se procurar se Benedito Daniel pode conversar com Sapalo, mas do que saiba é que o mentor das crises foi sempre a mesma pessoa. Não tenho que ser eu ao dizer, eu desafio o Queiroz a investigar as pessoas que saíram do PRS, se saíram por quê e quem é que moveu crises para ele, e vai encontrar o resultado. E, portanto, a situação entre Benedito Daniel e Sapalo Antônio não é nova.
não é uma novidade. A única novidade é que o Benedito Daniel sabe gerir essa situação do que outras pessoas como a geriram. E também a crise entre Sapalo Antônio e Benedito Daniel não é nova. Não é nova porque o Sapalo Antônio não se insurge contra Benedito Daniel na qualidade de presidente. Temos antecedentes e se eventualmente pudessem ser divulgados, seriam graves. A única diferença que está aqui é que Benedito Daniel é forte e convicto. É um militante do PRS que aderiu ao PRS e disse: estou aqui, é a causa que eu abracei, faça chuva, sol ou vento, vou enferrujar aqui. E se também tivesse sido fraco como os outros, provavelmente o PRS já seria para Benedito Daniel uma expressão de saudades. E o mentor foi sempre o mesmo. E todas as narrativas que nós ouvimos aqui de perpetuação do cargo, presidente eterno, também presidente Kwangana, enquanto presidente honorário, já sofreu essas precipícios. Se formos a buscar os registros de antes de 2017, a narrativa é a mesma. Nada mudou. Nada mudou. E se quisesse ser um pouco mais excessivo, poderia considerar que as pessoas têm que tirar da consciência que o PRS é sua propriedade. Só isso, se calhar, pode limpar o pensamento cinzento que cria problemas dentro do partido. Tem que olhar para esse projeto como um projeto da sociedade. Podes considerar tanto quanto mais grave de um Benedito Daniel que deixou os seus projetos na juventude, que entra no PRS com 30 anos, engenheiro químico, com muitos projetos para fazer, para lhe dizerem hoje que eu inclino do PRS, então deve ir para cuidar da sua família, porque no PRS é inclino. Esse que profere palavras nesse sentido, sente-se como quem? Em que circunstâncias que fala isso? E fala-no com propriedade ao público, nas rádios e nas redes sociais. E essa boca que profere nesses termos só verde lágrimas enquanto clama. E só traz para os angolanos aquilo que nós nunca pensamos fazer. E alguma vez, se eu fosse militante de base, achas que pegaria no meu voto para lhe colocar para ser presidente de um partido da sociedade que todas as pessoas almejam? Ao menos não faria. E se eu não faço, imagine quantos angolanos que poderão fazer e quantos militantes que podem fazer. Estamos em conversa hoje com o líder do PRS, se permitirem, presidente cessante, agora nas vestes de candidato à liderança do PRS, Benedito Daniel, que concorre à sua própria associação. De acordo com a Comissão Preparatória do 5º Congresso dos Renovadores Sociais, foram apuradas candidaturas de Benedito Daniel, o líder cessante do PRS, e de Sapalo Antônio, que ainda não manifestou a intenção de concorrer, tendo em conta a conferência de imprensa promovida a semana passada, onde Sapalo Antônio dizia que não servia neste 5º Congresso e aguardando pelos pronunciamentos do Tribunal Constitucional. O Congresso do PRS está atrasado para os dias 1, 2 e 3 de outubro do ano em curso. Agora vamos procurar saber do nosso convidado hoje quais são as linhas de força que traz para a sua candidatura, tendo em conta o Congresso deste ano. Bom, quando eu decidi que teria que me candidatar para o cargo do presidente do PRS, já havia contribuído nos meus níveis que me foram proporcionados enquanto militante, enquanto secretário. E eu acho que durante os 6 anos que fui presidente, fiz algo
este partido não é o mesmo enquanto eu o encontrei. O partido estava em 4º lugar. Hoje o partido está em 3º lugar. O partido não tinha meios de trabalho. Podemos falar das sedes, podemos falar de meios de locomoção, podemos falar de meios administrativos. Portanto, o partido funcionava de forma rudimentar. Hoje, eu desafio o Queiroz para fazer um inquérito ao nível do partido, portanto, em todas as suas estruturas de base, intermédio, o que é que o partido hoje? Se agora existe um secretário que apanha táxi para ir ter um encontro com o governador, ou apanha um mototáxi para ir a uma reunião que lhe é convidado. E filho apenas em 6 anos. E comparo com os meios que me foram disponibilizados. E eu penso que eu, como presidente, se tivesse que andar de avião ou de um jato, pelo menos teria um helicóptero para a pessoa que me segue. Portanto, essa é a minha condição. Não tenho muito. Eu também ando de um Land Cruiser, não ando de um Borghini como já li nas redes sociais, que eu ando de um Borghini. O meu carro é semelhante ao do Ronaldinho Gaúcho e que as pessoas sonham muito alto. Não, eu tenho um chefe máquina Land Cruiser que você está a ver aqui, e eu mesmo que eu atribuí às pessoas com um grau relativamente inferior a mim, e demos também outros carros, outras viaturas de dignidade a todas as pessoas que nos são colaboradores. Para mim, o mais importante é que o partido esteja coeso, e quando me candidatei foi essa a principal linha de força que eu era reorganizar o partido, que já quase que não existia. Mas esses objetivos foram atingidos. O partido hoje é coeso, o partido hoje está forte, o partido hoje está reorganizado. Agora, para o próximo ano, ou para o próximo mandato, iria consolidar o partido. Já temos condições de trabalho, não digo todas, mas mínimas condições de trabalho. Já temos quadros. Agora vamos consolidar a coesão no partido e vamos avançar para nós podermos disseminar a nossa ideologia, o nosso projeto político, que é muito animador e que todos os angolanos apostam. Então, temos que fazer isso. Esta Angola vai crescer e como está a crescer, e eu ainda não acredito que seja governada no modelo unitário. Não. Se vamos continuar com o modelo unitário, a própria Angola irá rejeitar esse modelo. Os tempos mudam e os hábitos também. Enquanto Angola progride, também o estado da sua governação vai progredir. Está a defender o federalismo? Com certeza. Em algum momento, e como os angolanos já percebem, os angolanos vão parar e refletir, não. Por que isso está errado? Está errado porque não conseguimos fazer uma centralização. A descentralização e a desconcentração que se faz em termos discricionários não ajuda, então nós temos mesmo que federar. É preciso libertar-nos, portanto, dar autonomia a qualquer província, dar autonomia a qualquer região, para que com os seus recursos consiga fazer aquilo que pode.
Só desta forma poderemos construir uma Angola portentosa. Só desta forma poderemos combater as injustiças, as assimetrias, e só assim poderemos chegar à justiça social. Quando nós, em 90, idealizamos este pensamento de justiça social, pensamos nisso. E não vamos desistir enquanto isso não se concretizar. E porque achamos que estamos no caminho certo. E, portanto, chamamos a atenção a todos os intelectuais, à academia, às igrejas, aos cidadãos, aos políticos, para que analisem e nos ajudem a concretizar esse desiderato que para nós achamos que é o melhor. E já fizemos várias consultas e sempre tivemos o aval de que este é o caminho certo. Se só agora nos sintonizou, saiba que nós somos a Rádio Correia que anda. O nosso convidado é o cessante presidente, o presidente cessante do PRS, agora na qualidade de candidato à liderança do Partido de Renovação Social, Benedito Daniel, que também é deputado. Antes de falarmos dos 50 anos que Angola vai assinalar no próximo ano, Angola é independente, de 75 a 2025, de que o chefe do Estado, João Lourenço, prometeu que os angolanos celebrem os 50 anos com júbilo e dedicação a todos os níveis no âmbito político, social, cultural e desportivo, mas gostaria de saber que balanço pode fazer do ano parlamentar 2023-2024. Bom, o ano parlamentar 2023-2024 foi exitoso. Para nós, o Partido de Renovação Social, apesar de termos tido alguns constrangimentos particulares, assinalo particulares, o ano foi exitoso. Portanto, o ano produziu uma série de leis. Nós estivemos por aí com cerca ou aproximadamente 108 reuniões, portanto, dentre elas da especialidade e do plenárias. Tivemos por aí cerca de 8 reuniões plenárias ordinárias, tivemos cerca de 7 reuniões plenárias extraordinárias, produzimos mais ou menos 18 leis que já estão publicadas no Diário da República, temos por ali 8 leis que já estão tratadas, que não estão publicadas, e temos 7 que já foram aprovadas na generalidade, mas que infelizmente ainda não passaram por especialidade. Estávamos aí com cerca de 45 resoluções que foram aprovadas, 6 delas ainda estão por serem publicadas e 39 já foram publicadas no Diário da República. E estamos a crer que foi uma produção acima da média. Foi uma produção acima da média, e o que mais assinalou o trabalho do ano parlamentar foram as reuniões das organizações internacionais que foram realizadas em Luanda. Pela primeira vez e pela segunda vez, um país africano. O primeiro foi o Brasil, o segundo foi Angola. Portanto, realizou a reunião da União Interparlamentar. Estamos a falar, portanto, de uma reunião de todos os parlamentos do mundo. E, portanto, se Angola não era conhecida ao nível do mundo, pelo menos foi um cartão postal para que fosse conhecida. Estamos a falar da reunião da ACP,
Estamos a falar da 55ª reunião do Fórum Parlamentar da SADC. É curioso que o Fórum Parlamentar da SADC foi criado há alguns anos atrás em Luanda, portanto, contra muitas vicissitudes e em benefício de muita democracia que Angola tinha desenvolvido para que o Fórum Parlamentar da SADC nascesse. E foi novamente aqui em Luanda que foram convencidos os membros para aderirem ao Fórum Parlamentar da SADC para se encontrar o quórum para que finalmente se possa constituir o Parlamento da SADC, que muito necessitamos. Se nós queremos evoluir para patamares mais altos, uma comercialização inclusiva, então estamos a crer que a legislação dessa comercialização poderá advir de uma ou de outra forma no Fórum Parlamentar da SADC. Por isso, da nossa parte, consideramos um empenho positivo, portanto, por parte da Assembleia Nacional. Não ficamos com nenhuma vexão, vimos que foi empreendido um bom esforço para que o Parlamento angolano se pudesse afirmar, pelo menos nessa sessão legislativa. Muito bem, agora vamos olhar para os caminhos trilhados para Angola alcançar a independência. Os 50 anos que o país assinala no próximo ano, qual a expectativa e como é que encara para esse jubileu? Muito temos por fazer, porque o objetivo principal era a independência. Nós alcançamos a independência nos encontrou adolescentes, jovens. A pergunta que nós deveríamos fazer era saber se, quando nós pensamos na independência, tínhamos algum projeto da sociedade ou não. Esta pergunta é que ainda resta, mas fomos levados pelo entusiasmo, e esse entusiasmo era realmente estarmos independentes. 3 movimentos lutaram pela libertação do país, cada um na área que conseguiu ocupar. A pressão foi demasiada, houve a Revolução de Cravos, conseguimos a independência e entre eles não se entenderam para termos um plano do país e um plano da sociedade. Os que conseguiram a independência, se posso aplicar esse termo, os que se instalaram, enveredaram por um socialismo. Era a exigência do momento e esse socialismo não trouxe nada para o povo angolano. E as divergências entre nós vieram a piorar um pouco, e porque nós, em vez de pensarmos por nós próprios, ainda estávamos a pensar naqueles que tinham os seus interesses. Hoje vamos comemorar 50 anos, mas a consciência dos angolanos ainda continua nessa esteira. Não estamos a olhar para os angolanos, não estamos a pensar neles, ainda estamos a servir os interesses daqueles que nos mandam, os interesses daqueles que nos dizem aquilo que nós devemos fazer aqui. E essa situação de servirmos os interesses daqueles que nos mandam leva os angolanos a nos interrogarem. Afinal, a independência que nós pretendemos é essa. E os angolanos estão desfalecendo, desejando, esperando. A maioria nem sequer consegue usufruir ou não conseguiram usufruir os benefícios da independência. Uma independência conquistada com muito sacrifício, uma independência preservada com muito sangue,
infelizmente, não nos traz os seus resultados. Quando o Sr. Presidente fala de Angola, é um Estado soberano, de que pessoas é que se refere que ainda mandam no país e que buscam interesses contra os interesses nacionais? A soberania é relativa. Portanto, se nós tivéssemos que dizer que Angola é soberana tem que ser soberana politicamente, tem que ser soberana economicamente, tem que ser soberana socialmente e tem que ser soberana ao nível da justiça. Mas não é isso. Não se pode divulgar ou aclamar uma soberania com fome. Ninguém é soberano com fome, porque não existe nenhum rei pobre. Qualquer rei, para ser soberano, tem que ser rico. Um rei pobre nunca é soberano. Enquanto tivermos fome, enquanto tivermos níveis de desempregos muito elevados, enquanto tivermos riquezas, portanto, que são muito portentosos, mas nem sequer sabemos de onde é que essas riquezas vão, enquanto tivermos uma extensão marítima muito elevada, mas o peixe não chega sequer às nossas mesas e nem sabemos onde é que esse peixe vai, não somos soberanos. Enquanto temos pescadores artesanais que em pleno século XXI fazem pescas precárias, são eles que deviam trazer o pescado nas mesas dos cidadãos, não somos soberanos. Portanto, temos que procurar a nossa soberania. Ainda estamos em condições de arregaçarmos as mangas para procurarmos a nossa soberania. Veja que se não estivéssemos a favor do convite, que diversificação da economia nós teríamos? Que produção agropecuária que nós teríamos? Que produção agrícola que nós teríamos? Convite veio também alavancar a nossa economia. Veja o que nós tínhamos como produção agrícola no interior antes da Covid e o que nós temos agora, depois da Covid. Foi apenas uma pandemia que veio para prejudicar, mas que veio também para nos despertar que nós tínhamos que produzir. E graças à pandemia de Covid, hoje nós conseguimos ver nos nossos mercados angolanos, embora de forma tímida, a produção angolana. Então, a pandemia nos ensinou que é só uma questão de esforço, é só uma questão de nós nos despertarmos e de nós fazermos aquilo que nós devemos fazer. Não temos que esperar alguém que nos diga aquilo que nós devemos fazer. Se queremos ser angolanos, pensemos como angolanos. Se queremos ter uma Angola portentosa, devemos buscar as nossas raízes, buscar o nosso trabalho, buscar o que é que nós queremos fazer aqui. E somos nós próprios que devemos fazer. Não podemos esperar que alguém pode fazer por nós. O resto poderá nos ajudar, mas nunca farão por nós. Muito obrigado, Sr. Presidente Benedito. Sr. Candidato Benedito Daniel, a sua própria associação, a liderança do PRS. Antes mesmo, gostaria de colocar a última questão. Enquanto político, o Presidente tem conseguido ter tempo para a família? Infelizmente não. Infelizmente não. Enquanto políticos, a política nos rouba tudo. A política nos rouba tempo, a política nos rouba espaço e inclusive até o amor. Em muitos casos temos procurado fazer algum esforço para ver se podemos amparar a nossa família, mas tem sido difícil porque em primeira instância nós temos que abraçar a causa, em primeira instância temos que atender a nação e agora nós. E quando, curiosamente, me disseram que eu sou inclino, sabe o recado que eu recebi da minha família? O senhor é inclino
na cadeira do PRS deixa essa cadeira e cuida da família. É desta forma que nós colocamos ponto final à conversa hoje com o líder do PRS, melhor dito, candidato à sua própria associação, o Benedito Daniel, que concorre no 5º Congresso que vai ter lugar no dia 1, 2 e 3 de outubro do ano em curso. Pelo mesmo conclave também concorre o militante São Paulo Antônio, embora não tenha confirmado ainda a entrar na avenida para a liderança do partido. A coordenação foi de Mário Silva. A todos, o nosso muito boa noite. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM.